Bom dia a todos, que todos estejam bem, que tenhamos uma manhã bastante agradável aqui no Centro Espírita Allan Kardec e também a você que acompanha de onde estiver, não é, pela internet. Todos nós que viemos a esta casa ou estamos assistindo a essa exposição doutrinária, possivelmente a maioria de nós somos espíritas, nos dizemos espíritas. Mas pode ser também que aqui esteja quem é simpatizante da doutrina, ainda não se considera, ou quem mesmo tem a curiosidade para saber o que é o espiritismo, o que ele prega, o que é a casa espírita, o que eu tenho que aprender lá. E todas essas questões nós vamos direcionar hoje. Nós sabemos que para entender o que é ser espírita, antes de mais nada, é importante nós entendermos o que é o espiritismo. Só um minutinho que está dando um negocinho isso aqui. E no censo, nós tivemos recentemente a divulgação do censo do IBGE, e nesse censo consta que nós somos 3,5 milhões de espíritas aqui no nosso país, segundo o censo de 2022. Em 2010, éramos 3,3 milhões de pessoas, houve uma pequena diminuição. Algumas hipóteses foram levantadas para essa diminuição. De fato, infelizmente, pode ter havido aí o efeito da pandemia, muitas pessoas se afastaram da casa espírita, deixaram de frequentar os centros, e aí acabaram se desligando naturalmente do espiritismo, dos seus estudos, de suas práticas. É uma hipótese. Outra é que muitas pessoas que antes se diziam espíritas, na verdade eram umbandistas, ou professavam outras religiões de matriz africana, e por algum motivo se diziam espíritas. Agora, com o entendimento mais aprimorado, a pessoa se reconhece: não, eu sou umbandista, não sou espírita, porque de fato, né, o espiritismo ele se distingue dessas outras doutrinas, respeitáveis como são todas as doutrinas religiosas. E aí eu estou aqui numa palavra interessante: religião. Muitos dizem que o espiritismo não é uma religião, outros afirmam que sim. Nós vamos endereçar essa questão aqui ao longo da exposição doutrinária. Mas antes, uma conceituação importante. O espiritismo é uma doutrina filosófica de bases científicas e consequências morais ou religiosas. Os fatos que o espiritismo explica, elucida, eles sempre existiram, porque pertencem às leis de Deus, às leis criadas por Deus, pertencem às leis da natureza. Desde que o ser humano existe, conceitos como mediunidade, né, a possibilidade de um espírito se manifestar através de uma pessoa que tem alguma característica física ali que permite essa manifestação, e essa pessoa é o médium, a mediunidade sempre existiu em todos os povos, em todas as épocas. Todos os lugares ali tiveram seus líderes religiosos, seus sacerdotes, xamãs, pajés, figuras ali que tinham talvez ali essa característica orgânica que permitia a manifestação da mediunidade, e consequentemente essas pessoas podiam entrar em contato com os espíritos. O espiritismo não criou isso, esse conceito, porque vem da lei de Deus, Deus é o criador. Mas o espiritismo explica o que é a mediunidade e como exercê-la de forma segura. A imortalidade da alma, reencarnação, são conceitos que o espiritismo nos traz, mas que sempre existiram. Porém, ao longo do tempo, na história da humanidade, embora nós tivéssemos muitos mensageiros divinos que vinham em cada povo, em cada época, trazer ali uma mensagem de amor, de esperança, de consolo, revelar essas verdades universais, e Jesus foi o maior deles, né? Jesus é o nosso líder máximo, o espírito mais perfeito que veio aqui da terra, já um espírito puro, que já atingiu a primeira ordem, né, dos espíritos na evolução espiritual. Um dia todos nós, sem exceção, seremos como Jesus. Mas para isso é necessário que nós tenhamos muitas existências, muitas reencarnações. Então Jesus trouxe uma mensagem de amor, de esperança, de paz, nos ensinou como fazer para adquirirmos essa vida eterna. Muitas vezes é dito vida eterna no sentido simbólico, porque eterno somente Deus. Nós somos imortais. Tivemos um início, tivemos um princípio, mas não teremos um fim.
Mas Jesus não pôde dizer tudo naquela época, porque as pessoas não tinham condição de entender. Assim como uma criança na escola, ela recebe ali o conhecimento dado pelo professor ou mestre de forma proporcional à sua maturidade, assim também acontece com as sociedades, com a civilização humana. Os conhecimentos são revelados e proporcionados à medida que as civilizações evoluem, intelecto e moralmente. Por isso que 18 séculos depois da vinda de Jesus, nós tivemos uma manifestação generalizada dos espíritos aqui entre nós, de forma massiva, padente. E um professor francês, estudioso das ciências, chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail, depois de muita insistência de um amigo, resolveu observar aqueles fenômenos que entretinham os salões de Paris. As pessoas se divertiam com aquelas mesas que giravam, levitavam, achavam aquilo divertido, curioso. Por isso que Hippolyte Léon, a princípio, não quis participar daquelas reuniões, porque achava que elas seriam fúteis, como em geral era a alta sociedade parisiense. Mas por insistência de um amigo ele foi. E ao observar aqueles fenômenos, ele notou que havia algo muito mais sério e profundo por trás daquelas aparentes manifestações pueris. E passou a estudar aqueles fenômenos com método, organização e aplicando o método científico que ele criou para entender e comprovar a veracidade daquelas comunicações. Por isso que o Espiritismo ele tem bases científicas, porque ele se baseia num método, mas é também uma doutrina filosófica de consequências morais. Vamos explicar um pouco mais esses aspectos, esse tríplice aspecto do Espiritismo. No seu aspecto científico, quando ele estuda a manifestação do Espírito, a sua existência, natureza, origem, destinação e suas relações com o mundo corporal. O Espiritismo, nesse sentido, ele não se confunde com a ciência propriamente dita, a ciência acadêmica dos institutos de pesquisa das universidades, porque essa ciência, embora se dedique ao estudo das leis naturais, que são também leis de Deus, são leis físicas que regem o funcionamento da matéria. O Espiritismo se dedica ao estudo das leis morais, as leis que regem a relação do ser humano, espírito imortal, com Deus, com o seu semelhante e consigo mesmo. Então, quando o Espiritismo estuda isso, organiza de forma racional, lógica, nós temos ali a manifestação do seu aspecto científico. Estuda-os com o método próprio, que é a experimentação por meio da mediunidade. Todos nós aqui já eventualmente recebemos alguma mensagem no WhatsApp de uma pessoa tentando se passar por outra, tentando aplicar um golpe. Quem aqui já não recebeu um telefonema de alguém que dizia que nós ganhamos uma grande soma em dinheiro, mas que para receber esse dinheiro era necessário fazer um Pix e tudo mais? Tentativa de golpe. E os espíritos nada mais são do que as almas dos homens, sem o corpo físico. Então, se há aqui entre nós fraudadores, golpistas, eles continuam da mesma forma no plano espiritual. Por isso que nós precisamos analisar com criticidade toda e qualquer manifestação de um espírito através de um médium. Porque, assim como no telefone nós não sabemos quem está do outro lado da linha, na manifestação de mediúnica, a princípio também não conseguimos saber quem é esse espírito. O que ele diz faz sentido? É razoável? É bom? Induz ao amor, à compreensão, ao perdão? Ou ao contrário, tende a semear a divisão, a discórdia, estimula a vaidade e o orgulho dos seus participantes? É muito importante isso, saber diferenciar os espíritos que se manifestam numa reunião mediúnica. Tem um caso que uma amiga nossa contou uma vez, que aconteceu em Ribeirão Preto. Um centro sério, que estudava e praticava a mediunidade. Certa vez se manifestou um espírito trazendo muitos elogios ao grupo, falando do nosso grupo que realiza um trabalho formidável, notável, as pessoas estão de parabéns, e ao final assinou Meimei. Meimei é um espírito muito conhecido no movimento espírita, através de suas mensagens de amor, de paz, principalmente pela
pelas mãos de Chico Xavier. Então, aquele espírito respeitado, admirado no movimento espírita, se manifestou naquele centro, e todo mundo ficou muito feliz. Olha, Meimei se manifestou, mas teve uma pessoa que não acreditou naquilo, e falou: esse espírito não é Meimei, porque um espírito bom de Meimei não diria nosso grupo, porque o grupo não é dele, o grupo é de todos nós, o grupo pertence, aquele trabalho no fundo está no contexto da seara de Jesus. Então o espírito não teria esse personalismo, esse sentimento de posse de dizer nosso grupo, tampouco ficaria estimulando a vaidade e o orgulho nos demais. Apenas uma pessoa notou isso, todos os demais ficaram fascinados com aquela manifestação. Por isso nós temos que ter muito cuidado com toda a manifestação de um espírito. Sabendo disso, Kardec adotou o seguinte método: ele formulou questões aos espíritos e distribuiu essas questões para diferentes casas espíritas nascentes, situadas ao longo de toda a Europa. Locais diferentes, países diferentes, com culturas diferentes, médiuns diferentes que não se conheciam, que não se comunicavam, e as mesmas questões submetidas aos espíritos. E aí Kardec comparou as respostas, comparou as dissertações, os ditados espíritas. E a partir dessa análise, que ele chama de consenso universal do ensino dos espíritos, é que ele elaborou a doutrina espírita. Muitas vezes se diz que Kardec foi o codificador do espiritismo, mas recentemente eu aprendi que não é bem assim, porque o espiritismo não é um código. Como toda ciência, o espiritismo ali é um compêndio de conhecimentos, de explicações, de raciocínios para explicar os fatos, né? E isso não é um código, né? O código é quando, por exemplo, a gente tem algo que precisa ser decifrado, precisa ser compreendido, e o espiritismo está ao alcance de qualquer um de nós. Como nenhuma ciência é um código, o espiritismo como ciência também não é. Portanto, Kardec foi o elaborador da doutrina, porque ela é dos espíritos, eles é que transmitiram, mas houve um profundo trabalho de elaboração humana, dele particularmente, claro, auxiliado pelos seus amigos, porque ninguém realiza nada sozinho, mas o trabalho dele foi fundamental como elaborador do espiritismo, aplicando um método próprio, científico, que é o consenso universal dos ensinos dos espíritos. Então, o espiritismo observa, analisa, compara e, remontando dos efeitos às causas, chega à lei que rege esses fenômenos. Como toda ciência faz, né? Observa, analisa, compara, entende e dos efeitos chega à causa que rege aqueles fenômenos. Por isso que fé e ciência estão em perfeita aliança. Fé é conhecimento espiritual, como dizia nossa querida Terezinha Oliveira. A verdadeira fé não é cega, não é imposta, não é dogmática. É uma fé que se alia com a razão, que se apoia no conhecimento dos fatos. Nós não acreditamos porque alguém nos impôs assim, porque algum sacerdote disse não. Nós entendemos, compreendemos, aquilo faz sentido para nós, aquilo tem harmonia com a nossa razão, com o nosso entendimento, e por isso nós acreditamos. Por isso que fé e ciência estão em perfeita aliança com o espiritismo. E ele tem um caráter progressivo, como está dito no livro A Gênese, capítulo 1, item 55. Como toda ciência, ela tende a evoluir com o tempo. E Kardec, até de maneira muito humilde, diz que, à exceção dos pilares do espiritismo, que são invariáveis, porque formam a base da doutrina, os pontos periféricos, digamos assim, secundários, podem eventualmente sofrerem alterações com o tempo, desde que essas novas verdades passem por um método científico. À época, Kardec utilizou o consenso universal do ensino dos espíritos, porque quando uma verdade precisa ser revelada, ela não é revelada apenas em um determinado ponto, para um determinado povo. Ela é revelada de forma múltipla, na terra inteira. Então, quando uma nova verdade se revelar, né, e se mostrar como tal,
ela poderá eventualmente corrigir ou aperfeiçoar algum ponto doutrinário secundário, periférico do Espiritismo. Esse é o caráter progressivo da nossa doutrina. Ela anda lado a lado com a ciência. Não é contrário à ciência. Aqui a ciência, eu digo a ciência acadêmica, que estuda a matéria. Porque o Espiritismo também é ciência, mas que estuda o espírito. Mas o Espiritismo também tem o seu aspecto filosófico, quando enfoca os princípios e a filosofia que decorrem dos fatos. Trata dos princípios e dos fins, respondendo a questões fundamentais ao longo da história da humanidade. Quem somos nós? De onde viemos? Por que estamos aqui? Qual o nosso propósito? E para onde iremos depois? O Espiritismo endereça essas questões de forma lógica, racional e com base nos fatos. Porque quando o Espírito se manifesta através de um médium e ele relata aquilo que existe no mundo espiritual e ele traz sinais claros, inequívocos da sua individualidade, nós temos ali a prova irrefutável da imortalidade da alma. Nós continuamos a viver com a nossa inteligência, com os nossos sentimentos, com a nossa história. Deixamos o corpo físico e tudo que é material, mas tudo que nós somos, porque nós somos espíritos que têm um corpo, e não um corpo que tem um espírito, então nós que somos espíritos sobrevivemos ao corpo físico. Então, ao entender, compreender, discutir essas questões, o Espiritismo é também uma filosofia. Mas o seu aspecto, digamos, culminante é o aspecto moral ou religioso, porque nada adianta nós entendermos a ciência, praticarmos, nos encantarmos com a filosofia e termos um profundo conhecimento daquilo, se isso não se traduzir em algo moralmente superior, se isso não nos tornar uma pessoa melhor para o nosso semelhante, para nós mesmos, de nada adianta. Então, quando o Espiritismo faz a aplicação desses princípios filosóficos, como consequência da imortalidade da alma, o Espiritismo projeta a realidade conhecida para o plano das relações homem e divindade. Então a nossa existência passa a ter um outro significado, passamos a ter um outro olhar para as coisas que acontecem conosco. As nossas alegrias momentâneas aqui na terra, os nossos sofrimentos também passageiros, são encarados do ponto de vista espiritual. E quando nós consideramos a nossa vida imortal, temos um olhar relativo para aquilo que nos aflige. Não que a dor será menor, que o sofrimento será menos angustiante, não, mas teremos mais tranquilidade para suportá-los, porque sabemos que a vida continua e que a promessa de Jesus, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, que uma existência de dor, porém, levada com resignação, com humildade, ela nos priva desse sofrimento numa existência futura, porque aquela expiação foi cumprida, e não necessitaremos mais daquela prova ou expiação para a nossa evolução. Então nós olhamos a vida de um outro significado, de um prisma espiritual, como alguém que está do alto da montanha e observa tudo que está abaixo. Não significa que somos superiores a outras pessoas de forma alguma, mas o nosso olhar diante das coisas que nos acontecem é um outro olhar, um olhar mais avançado, mais evoluído. O Espiritismo é uma religião quando ele orienta e estimula a prática do bem, promovendo a evolução moral do ser humano, como, aliás, é o objetivo de qualquer religião séria, tornar melhores aqueles que o compreendem. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Diz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 8. E quais são essas consequências morais do Espiritismo? Olha que coisa interessante, o Espiritismo não traz moral diferente da de Jesus, o Espiritismo não inventa nenhuma moral, apenas recupera a moral trazida por Cristo, posto que não existe outra melhor, explicando com detalhes, com lógica, aquelas parábolas que ao longo da história foram deturpadas ou distorcidas,
que não tiveram uma compreensão correta do seu significado profundo. O Espiritismo, quando recupera essa moral primitiva de Jesus, que diz que nós devemos orar, cultuar a Deus em espírito e verdade, não necessitando para isso de templos religiosos, de altares, de imagens, de situações materiais suntuosas, porque Deus é espírito, e em espírito ele deve ser adorado. A moral que os espíritos ensinam é a do Cristo, pela razão que não há outra melhor. É a moral de Jesus. Por isso que Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele enfoca os aspectos morais da vida do Cristo, deixando de lado aquelas situações de cotidiano, os fenômenos produzidos por Jesus e outros aspectos secundários, e que ao longo da história muitas vezes foram utilizados para separar as pessoas ao invés de unir. Então surgiu uma religião diferente, por quê? Porque a minha interpretação da Bíblia é diferente da sua, então eu estou numa outra religião e você passa a ser o meu inimigo. Infelizmente, muitas disputas, muitas ações criminosas aconteceram ao longo da história em razão dessas divisões. E Kardec, sabendo muito bem o quão perigoso era naquele momento abordar essas questões polêmicas, ele enfocou naquilo que é universal, naquilo que abrange a toda a humanidade ou a todas as humanidades do universo, que é o aspecto moral da vida de Jesus, contido de forma resumida no Sermão da Montanha. É um texto tão belo, o Sermão da Montanha, que até mesmo Mahatma Gandhi chegou a dizer que se todos os textos religiosos da humanidade se perdessem, porém restasse apenas o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Ele não era cristão no sentido formal, no sentido do rótulo, era hindu, mas do ponto de vista prático, amoroso, que é o que interessa, sem dúvida, ele era cristão. O Espiritismo, outra coisa não é que o desenvolvimento e a aplicação da ideia cristã. Olha que coisa interessante, o Espiritismo é o desenvolvimento e aplicação da ideia cristã. Por isso que Jesus é a nossa base. Bezerra de Menezes chega a dizer que nós devemos estudar Kardec para praticar Jesus. Porque não adianta nada nós termos o conhecimento se nós não o praticamos. Por isso que o objetivo primordial, principal do Espiritismo é tornar melhores aqueles que o compreendem. É o melhoramento da humanidade. É esse o objetivo do Espiritismo, e foi por isso que Jesus autorizou que os Espíritos do Senhor viessem à Terra trazer essas mensagens. Por isso que nesse aspecto o Espiritismo é sim uma religião, mas uma religião espiritual, no sentido filosófico da palavra, de religar, de nos ligarmos a Deus, nosso Pai amado. E se falamos de Espiritismo, agora que nós abordamos o seu tríplice aspecto, é importante nós aqui entendermos quais são os pilares dessa doutrina, aqueles princípios invariáveis que não serão alterados ao longo do tempo. Porque para sabermos o que é ser espírita, é necessário entender o que é o Espiritismo, porque o espírita é o adepto do Espiritismo, mas o que é o Espiritismo? Então, vamos entender os seus pilares. O que o Espiritismo prega, afinal? Quais são os seus princípios fundamentais, essenciais? Que verdades eternas o Espiritismo nos descortina? E aqui a gente começa com um princípio fundamental, basilar do Espiritismo, que é Deus. Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Isso está escrito na questão número 1 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: que é Deus? Kardec começa logo com a pergunta: que é Deus? Deus é o nosso Criador, que tem como atributos ser único, porque se existissem vários deuses não haveria unidade no universo, então Deus é único, eterno, não teve princípio, não terá fim, é imaterial, porque se fosse material estaria sujeito às transformações da matéria, é poderoso, onipotente, onisciente, sábio, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições. Nós ainda não temos sentidos
ou capacidade intelectual para compreendermos a natureza íntima de Deus. Deus está muito além da nossa imaginação. Sabemos com Jesus que Ele é nosso Pai de todos nós, amoroso, acessível através das nossas preces, das nossas orações. Não havendo necessidade de um templo material, de um ritual, nada disso. É apenas a nossa comunicação íntima com Deus, onde estivermos. Deus, né, é o Criador do universo material e espiritual. E Ele é infinito em todas as suas imperfeições. Ama as suas criaturas, tudo prevê e tudo provê para a evolução de seus filhos. E Deus é o Criador e Ele criou 2 elementos gerais no universo. Aqui temos o outro pilar do Espiritismo, a criação, que é o Espírito e a matéria, os 2 elementos gerais do universo. Por isso que Deus, Espírito e matéria formam o que a gente chama a Trindade Universal. Mas a matéria não foi criada, essa matéria que nós conhecemos, do nosso corpo, aqui desse ambiente, da cadeira, do universo que a ciência estuda. Não, ela não foi criada dessa forma. Foi criada assim, houve a criação do fluido cósmico universal, que é uma matéria elementar, primitiva, etérea, quintessenciada, sutil, que nós ainda, do ponto de vista científico, da ciência material, nós não conseguimos detectar. E esse fluido cósmico universal, quando ele é transformado, ele dá origem a toda a variedade de matéria encontrada na natureza. Então, tudo no nosso universo, físico, material, é uma transformação do fluido cósmico universal. Mais do que isso, esse fluido cósmico universal está presente em todo o universo, interpenetra todas as coisas, e é o veículo do nosso pensamento. Por isso que quando nós oramos a Deus, ou a algum bom espírito, a Jesus, nós emanamos, não é, fluidos, e esse pensamento, ele trafega através do fluido cósmico universal, até ser percebido por esses espíritos, ou por Deus. As preces dirigidas a Deus são atendidas, recolhidas pelos bons espíritos, e as preces dirigidas aos bons espíritos são levadas a Deus. Então, esse fluido cósmico universal é o veículo do nosso pensamento, do nosso sentimento. Por isso que quando nós vibramos por alguém, vibramos saúde, vibramos paz, desejamos ardentemente que a pessoa melhore, nós estamos emanando uma carga fluídica, energética, salutar, que vai atingir aquela pessoa onde ele estiver, valendo-se desse fluido cósmico universal. Esse é um pilar do Espiritismo. Mas Deus criou também o princípio inteligente, que a partir da sua individualização dá origem a nós, os espíritos, que somos os seres inteligentes da criação. Curioso observar que naquele livro Gênesis, de Moisés, está dito que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. É um simbolismo, é uma metáfora, mas para dizer que como Deus é a inteligência suprema, nós, seus filhos, criados por Deus, somos os seres inteligentes da criação, também com capacidade de criar, de elaborar, só que e evoluir principalmente. E nós somos imortais, né? Já falamos anteriormente, mas é bom aqui reforçar, esse é outro pilar do Espiritismo. Nós somos imortais e podemos nos comunicar com os chamados vivos, que são os encarnados através de médiuns. Sobrevivemos à morte do corpo físico. As pessoas que nós amamos, que partiram antes de nós, continuam plenas. E um dia nos reencontraremos, porque aqueles que se amam se atraem. E um dia estarão juntos, próximos, fruindo uma felicidade mútua. Os espíritos desencarnados podem se comunicar com os encarnados através da mediunidade. Naturalmente, todos nós aqui, sem exceção, sentimos de uma forma ou outra a influência dos espíritos. Nesse sentido vulgar da palavra, amplo, abrangente, todos nós somos médiuns. Porém, existem aquelas pessoas em que essa faculdade se manifesta de forma patente, ostensiva. É uma pessoa que vê constantemente os espíritos, que consegue ouvi-los com clareza.
não com os sentidos físicos da visão ou da audição, mas com seus sentidos espirituais. Então, quando existe aquela pessoa que tem essa capacidade, como o Chico Xavier tinha, Divaldo Franco, Ivone do Amaral Pereira, aqui para citar 3 médiuns dos mais respeitáveis da história do espiritismo aqui no Brasil, nós temos ali a mediunidade patente. Então, usualmente nós nos referimos a essas pessoas como médiuns, porque senão, se nós falássemos que todos são médiuns, precisaríamos ficar colocando um qualificativo. Há um médium ostensivo, há um médium que não é ostensivo. Então, nós usualmente chamamos de médiuns apenas aqueles em que essa faculdade é patente, ela é ostensiva. E a mediunidade tem o grande benefício de provar a imortalidade da alma. É o maior benefício que a mediunidade nos traz. Então, a mediunidade é uma faculdade humana, natural, que permite a comunicação com os espíritos. E para se manifestar, ela depende de uma condição orgânica, que nós ainda não conhecemos muito bem, mas é uma característica física que permite o afrouxamento dos laços espirituais que unem o espírito à matéria, ao corpo físico, e a partir dessa expansão espiritual, o espírito entra em contato com os outros espíritos, no espírito encarnado do médium, entra em contato com os outros espíritos, sendo então o tradutor, não é? O intermediário entre os espíritos desencarnados e os espíritos encarnados. E nós, que fomos criados por Deus, nós progredimos, nós evoluímos, crescemos do ponto de vista intelectual e moral. Fomos criados simples e ignorantes, quer dizer, como uma página em branco, sem nenhuma virtude, nenhum defeito, nenhuma mácula no nosso passado, nenhuma realização. Mas à medida que nós fomos crescendo, o nosso livre-arbítrio foi se desenvolvendo. Livre-arbítrio é a nossa liberdade de ação. E todos tivemos o mesmo princípio, o mesmo potencial de faculdades a desenvolver. Porque Deus não cria seres privilegiados. Jesus não é um ser privilegiado. Jesus também, assim como nós, passou pela escala espírita, passou por muitas e muitas reencarnações. Errou, se corrigiu, avançou, se aprimorou, até atingir esse estado de espírito puro que ele é hoje, um representante divino, um preposto de Deus, responsável por liderar outras comunidades de espíritos menos evoluídas, como nós. Por isso que Jesus é o nosso líder espiritual máximo, o nosso mestre por excelência, responsável pela evolução de todos os espíritos que estão aqui na Terra. Então, todos nós, sem exceção, tivemos o mesmo princípio, o mesmo potencial de faculdades a desenvolver. E progredimos incessantemente, moral e intelectualmente, até atingirmos a perfeição e fruirmos como consequência a felicidade. A felicidade, ela vem como conquista do espírito. Não é uma graça dada de fora para dentro, mas é algo que se realiza de dentro para fora. Muitos de nós, claro, talvez a maioria, todos, buscamos a felicidade. É natural, é humano, e não há nada de errado nisso. O problema é nós acharmos que a felicidade depende de coisas materiais, ou depende de outras pessoas, sendo que a felicidade depende fundamentalmente de nós mesmos. Em uma das questões do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se haveria alguma medida comum de felicidade aplicável a qualquer ser humano. E eles respondem que, do ponto de vista material, é a posse do necessário. Claro, não temos como pensar em felicidade se nós não conseguimos ter as condições mínimas do ponto de vista material para viver aqui entre nós. Porém, do ponto de vista espiritual, isso é o mais importante, porque somos espíritos imortais que temos um corpo e não um corpo que tem um espírito. Do ponto de vista espiritual, felicidade é a consciência tranquila e a fé no futuro. Consciência tranquila daquilo que nós realizamos, daquilo que nós fizemos para o nosso semelhante. E se fizemos algo de bom, algo nobre, algo em harmonia com as leis de Deus, realizamos o bem e, como consequência, nossa consciência se tranquiliza, se pacifica. Mas temos a fé no futuro. Sabemos que continuaremos a viver, né, de forma indefinida, porque somos imortais. E que a nossa existência na Terra, por mais dolorosa que seja,
ela é passageira. Curioso aqui, eu vou trazer uma curiosidade. Certa vez, Chico Xavier estava passando por momentos muito difíceis, complicados. Ele passou por muitas doenças, né? Muitos perrengues durante a vida. E ele pediu a Emmanuel que levasse a Maria de Nazaré um pedido, né? O que ele deveria fazer e tudo mais, o que ela teria a dizer para ele a respeito do seu sofrimento, de tudo o que acontecia. Depois de um certo tempo, o Emmanuel voltou e disse: Chico, já tenho o que Maria disse para você. E o que ela disse, Emmanuel? Ela disse que tudo isso vai passar. Chico entendeu a resposta. Ele deveria ter resignação diante das dificuldades. Mas Emmanuel lembrou, não só aquilo que é doloroso vai passar aqui na terra, mas também as alegrias efêmeras. Porque o nosso mundo ainda é um mundo acanhado, porque nós ainda somos espíritos muito imperfeitos. Então é natural que as nossas alegrias e tristezas sejam passageiras, né? Mas à medida que nós vamos evoluindo, e inclusive evoluindo de escola planetária, nós vamos nos aproximando dessa perfeição e, como consequência, a felicidade. Nós jamais retrocedemos, não há queda espiritual. Uma vez que nós atingimos um determinado patamar evolutivo, nós não retrocedemos, não perdemos aquilo que nós conquistamos. É patrimônio nosso, inalienável. E reencarnamos inúmeras vezes nesse aprendizado, né? Uma só existência não é suficiente. Jesus disse: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mas como atingirmos a perfeição numa única existência, por mais profícua, por mais proveitosa que ela seja? Impossível. Podemos pensar aqui num cientista que ganhou o prêmio Nobel, num artista famoso como Mozart, como Beethoven, que atingiu a culminância da arte aqui na Terra, mas do ponto de vista espiritual ainda tem muito que esses espíritos precisam ainda se desenvolver. E nós precisamos nos desenvolver em todos os aspectos que a humanidade pode conceber, na inteligência, nas artes, no conhecimento, na sabedoria, na filosofia, na moral, principalmente na moral. Porque podemos ter espíritos avançadíssimos do ponto de vista do intelecto, da sua cultura, mas se ele não tiver a capacidade de amar o seu semelhante, ele ainda estará atrasado espiritualmente. E como consequência, ainda muito longe da felicidade. Então, a felicidade é uma conquista nossa. Saber disso nos traz um profundo senso de responsabilidade. Porque aí entendemos que tudo o que nos acontece tem como único responsável nós mesmos, daquilo que fizemos nesta existência ou em outras existências. Passamos a encarar com mais naturalidade e uma resignação feliz, uma resignação saudável, tudo aquilo que acontece em nossa vida. Nós procuramos tirar lição das dores que nos achegam, que se aproximam de nós, procuramos entender por que estamos passando por aquilo, mas com o objetivo de progredir, de melhorar. Não terceirizamos a responsabilidade por nossos atos. É muito fácil nós colocarmos a culpa pelos nossos problemas nos outros. Eu sou assim porque a pessoa me magoou, a culpa é dela e tudo mais. Vamos tirar essa palavra culpa de lado, porque ela traz um peso, às vezes, desnecessário. Vamos usar a palavra responsabilidade. Não, a responsabilidade é minha. Passemos a analisar a nossa vida, o que nós fizemos. Muitas vezes vamos encontrar ali, nas nossas ações, a causa para a nossa situação atual. Mas eu olhei a minha vida presente e eu não encontrei a causa aqui. Então essa causa está numa existência pregressa, está no seu passado espiritual. Nada acontece por acaso e Deus não é injusto, a justiça divina se manifesta com perfeição de nós. E tudo que acontece conosco tem uma razão de ser, um propósito, que é o nosso crescimento espiritual. Ter esse olhar, se autorresponsabilizando por nossas ações, é profundamente libertador. E é isso que o Espiritismo nos ensina. Kardec disse: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Existe esse outro princípio que já falamos aqui rapidamente, que é o de ação e reação, porque toda ação, palavra ou pensamento gera uma reação, um efeito.
Qualquer pensamento, por menor que seja, ele gera um efeito. Se é um pensamento ruim, negativo, um pensamento de ódio, de vingança, de rancor, de pessimismo, de desesperança, e se esse pensamento for continuado, ele acaba intoxicando o nosso corpo espiritual. Todos nós temos um perispírito, que é o nosso corpo espiritual, que serve de intermediário entre o espírito, que é o ser inteligente, a sede da inteligência, e o corpo físico. Nesse meio termo nós temos o perispírito, que é ligado ao nosso corpo físico, e o nosso perispírito ele é fluídico. Então todas as vezes que nós pensamos mal, dessa forma, nós impregnamos o nosso perispírito de fluidos negativos, ruins, e como o nosso perispírito está em contato permanente com o nosso corpo físico, molécula a molécula, o que acontece dessas energias tóxicas, desses fluidos negativos do perispírito em contato com o nosso corpo físico? Nós temos aí então a chamada somatização, quando nossa mente acaba gerando doenças em nós, muitas delas de difícil solução. Felizmente, o contrário também é verdadeiro. Se nós temos em geral bons hábitos, bons pensamentos, cultivamos o otimismo, agimos com resignação, abdicamos da revolta, daquele amargor, daquele sentimento negativo, se procuramos perdoar aqueles que nos ofenderam, se agimos com tolerância, com indulgência em relação ao nosso semelhante, se oramos a Deus com habituidade, nós vamos criando em nós uma aura agradável, salutar, de bons fluidos. E esses bons fluidos também, em contato com o nosso corpo físico, podem produzir os seus efeitos benéficos, eventualmente até a cura. Por isso que a verdadeira cura é uma autocura, é uma cura espiritual. A doença aqui na Terra ainda é uma necessidade evolutiva nossa, porque nós ainda somos espíritos muito imperfeitos. Mas à medida que a humanidade vai avançando e vai encontrando cura para a totalidade das doenças, é sinal que nós não precisaremos mais desse tipo de prova, desse tipo de expiação, porque nós também já seremos espíritos mais evoluídos. Por isso que a mente equilibrada, pensando no bem, agindo de forma positiva, ela é fundamental para uma saúde do corpo físico. Jesus disse: a cada um será dado segundo suas obras. Não é segundo a sua crença, segundo a sua religião, segundo a sua forma de encarar o mundo. É segundo as suas obras. O que você fez para o seu semelhante? Você foi respeitoso, misericordioso, pacífico, manso? Foi uma pessoa gentil, cordial, solidária, generosa, desprendida da matéria? Então você realizou obras. Caso contrário, e aí não importa se é espírita ou não, você não está agindo, de acordo com as leis de Deus. Todos temos o nosso livre-arbítrio, a liberdade de escolha, e o uso desse livre-arbítrio, a se refletir nas nossas ações, é que vai nos trazer a responsabilidade pelos nossos atos ou a recompensa por aquilo que nós fizemos de bom. Então, tudo aquilo que nós fazemos no bem, em harmonia com as leis divinas, isso retorna para nós em forma de alívio, tranquilidade, consciência tranquila, felicidade dentro do que é possível ainda no nosso estágio evolutivo. E tudo que nós fazemos de mal para o nosso semelhante também retorna para nós em forma de dor, angústia, consciência pesada. Estamos sujeitos a alguns determinismos ainda, como necessidade de encarnar, desencarnar e, naturalmente, receber as consequências dos nossos atos. Por isso que muitas vezes dizemos que a semeadura é livre, temos liberdade para semear, para agir, mas a colheita dos nossos atos é obrigatória. Um outro pilar fundamental do Espiritismo é a pluralidade dos mundos habitados. Jesus disse isso: há muitas moradas na casa de meu Pai, em João capítulo 4, versículo 2. E hoje nós entendemos que essas muitas moradas são os diversos globos que habitam o universo, porque Deus nada faz de inútil. Deus não fez um universo maravilhoso, observado por nós,
estudado pelos astrônomos, não fez tudo isso apenas para satisfazer a nossa curiosidade intelectual. Não, tudo isso tem um fim sério. E a reencarnação do espírito pode acontecer não apenas na Terra, mas também em outros mundos. Nós dizemos muitas vezes que a Terra é uma escola de almas. E assim como existe aqui entre nós uma criança, por exemplo, que frequenta ali o maternal, é uma escola apropriada à sua idade. Depois ela avança em anos, em maturidade, e precisa ir para uma escola que tenha um ensino fundamental. Depois, talvez para o ensino médio, uma outra escola, um pouquinho mais avançada. Terminando o ensino médio, ela pode ir para uma universidade. E cada escola vai ali oferecer um conjunto de conhecimento, de ensino, apropriado à maturidade ali do jovem que evolui aqui durante a sua encarnação. De forma análoga, as humanidades também passam por esses diferentes mundos. Por isso, não existem apenas mundos como a Terra, que é um mundo que nós conhecemos como provas, mundo de provas e expiações. Há os chamados mundos primitivos, ainda mais atrasados que a Terra, destinados às primeiras encarnações da alma humana. Os mundos de regeneração, que vêm após esse mundo de provas e expiações, que é um mundo muito melhor, mais pacífico, mais humano, mais solidário, onde o espírito imortal que somos nós, pensamos mais nas coisas espirituais do que materiais, já nos exercitamos mais na fraternidade, no amor ao próximo. Mas há outras escolas mais avançadas, como os mundos celestes ou divinos, onde os espíritos já têm ali um grande intelecto, uma grande evolução moral e se esforçam para se tornar espíritos puros. E os mundos celestes ou divinos seriam a morada desses espíritos puros. Então, cada escola humana, cada escola para o espírito imortal é apropriada ali à evolução das almas que habitam nesses mundos. A gente vê isso claramente na questão 55 de O Livro dos Espíritos. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade, julgam que só para eles criou Deus o universo. Naturalmente que os mundos possuem características físicas diferentes uns dos outros. E os espíritos que ali habitam também vão possuir corpos adaptados a esses mundos, né? Nós aqui na Terra conhecemos o nosso corpo material, que a nossa ciência estuda. Mas existem outros tipos de matéria, existem outros tipos de mundo com constituições físicas diferentes, e cada mundo ali vai ter ali os corpos materiais apropriados à sua constituição. Kardec usa a seguinte analogia: se nós não conhecêssemos os peixes, seria difícil imaginar que um ser conseguiria ali sobreviver dentro da água. E existem, nós sabemos, existem os peixes que vivem na água, existem os outros seres vivos que vivem na terra, alguns podem viver nos ares, têm a capacidade de voar. Existem aqueles seres que vivem no interior das nossas células, que vivem ali nos nossos órgãos físicos, que são invisíveis a olho nu, que precisam de um telescópio para serem observados. E esses micro-organismos, há uma curiosidade, eles foram descobertos ali na segunda metade do século XIX, e Louis Pasteur, o famoso cientista francês, foi um dos responsáveis por essa descoberta. Consta que certa vez um cientista cético chegou para Pasteur e disse: olha, meu amigo, mesmo se olhar nesse aparelho aí, era um microscópio, e enxergar ali esses seres microscópicos que você diz que existe, mesmo se eu conseguir enxergar, eu não vou acreditar. O que mostra que o avanço científico, uma vez, precisa quebrar os nossos preconceitos humanos. Assim, o cientista não deveria ter preconceito, ele deveria estudar com isenção, mas somos humanos, né? Com as nossas características e também fraquezas. Por isso que tudo na vida universal, tudo e todos estão intimamente entrelaçados e se influenciam reciprocamente, devendo a convivência ser harmoniosa, cooperativa. Tudo no universo, o universo material e o universo moral, eles se harmonizam perfeitamente, porque tudo isso é a criação divina e Deus é perfeito.
Quais seriam então as práticas espíritas? Falamos aqui do que é o espiritismo, quais são os seus pilares e quais seriam as suas práticas. Estudo doutrinário, onde estudamos ali a doutrina espírita conforme a elaboração de Allan Kardec. Temos aqui a foto dos 5 principais livros de Kardec, mas também Kardec escreveu outros livros e a Revista Espírita, e o estudo de tudo isso é necessário para compreendermos a mente de Kardec, o seu método de trabalho, bem como o conteúdo da doutrina dos espíritos. A divulgação do espiritismo através de palestras, preleções, artigos, livros, transmissões pela internet, também são práticas espíritas. A oração, quando nós oramos por nós ou pelo nosso semelhante. A fluidoterapia, quando nós, inspirados por Jesus, utilizamos os fluidos com finalidades terapêuticas, como por exemplo nos passes ou nas nossas vibrações. O acolhimento fraterno, que nós temos na Casa Espírita para acolher aquelas pessoas que vêm aqui em busca de uma palavra amiga, de um consolo, de uma esperança, de uma explicação para os seus problemas, e elas passam por uma pequena conversa acolhedora. E o intercâmbio mediúnico também, para nós ouvirmos a manifestação e aprendermos com os bons espíritos, e também ajudarmos no que for possível os espíritos necessitados. E também, naturalmente, aprender com eles, aprendemos com todos. E tudo isso feito de forma gratuita. Jesus disse: dai de graça o que de graça recebeste. Nenhuma prática doutrinária espírita pode ser cobrada. O lema do espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Não é fora do espiritismo não há salvação, não. É fora da caridade, porque a caridade está ao alcance de todos. E conforme a questão 886 do Livro dos Espíritos, caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Benevolência, indulgência e perdão. Fora disso, não há como nós evoluirmos espiritualmente, crescermos e, consequentemente, fruirmos a felicidade. Kardec também tinha um lema: trabalho, solidariedade e tolerância. Vimos aqui o que são as práticas espíritas, mas o que seriam as práticas não espíritas? Vamos passar rapidamente, porque são práticas que o espiritismo não adota. Classe ou hierarquia sacerdotal, cerimônias, sacramentos, rituais, vestimentas especiais, porque o nosso culto a Deus é em espírito e verdade. Não existem nenhum tipo de sacrifícios materiais ou oferendas, altares, velas, imagens, bebidas ou defumações, nada disso. Amuletos, talismãs ou quaisquer símbolos materiais nós não adotamos. Não temos cânticos, danças ritualísticas ou procissões, orações miraculosas ou fórmulas religiosas. Não, a oração verdadeira é aquele que parte do coração, que é em conformidade com a sinceridade daquele que ora. Há casas espíritas que têm por hábito iniciar toda a atividade com a oração do Pai Nosso. Nós respeitamos, é talvez a principal oração que nós conhecemos, porque ela foi nos ensinada por Jesus. Mas se nós adotamos como sempre orar a oração dominical, a oração do Pai Nosso, antes de qualquer atividade, aquilo passa a ser um ritual. Porque se um dia nós não iniciarmos com a oração do Pai Nosso, é como se algo não estivesse correto. E então aí já tem um sinal de alerta. Porque tudo aquilo que leva a um certo ritual, a uma certa prática mecânica, não é uma prática espírita. A oração, ela deve ser verdadeira, sincera. Podemos sim sentir, vivenciar e dizer a oração do Pai Nosso, mas desde que nós reflitamos sobre cada uma de suas frases e o seu significado profundo. Atendimento a interesses materiais ou mundanos não são práticas espíritas, ou o pagamento por qualquer atividade doutrinária também. Tudo é feito de forma gratuita. Então, diante disso, nós podemos então entender quais são os tipos de espírita, para finalizar aqui o nosso estudo de hoje, conforme o Livro dos Médiuns, na primeira parte, capítulo 3. Já sabemos muito bem o que é o espiritismo, quais são os seus pilares, suas práticas, e quais são os tipos de espíritas. Primeiro são espíritas experimentadores, aqueles que se interessam pelos fenômenos, aqueles que têm a curiosidade, que querem ver a coisa acontecer, mas não dão importância para a filosofia e muito menos para a moral.
Existem aqueles que até gostam dos fenômenos, que se interessam pela sua filosofia, admiram a moral, mas aquilo não passa de uma letra poética, aquilo não muda a sua vida interior. Se ele é avarento, ele continua a ser. Se ele é orgulhoso, não se torna humilde. Se ele é egoísta, ele despreza a solidariedade. Se a humanidade toda conhecesse o Espiritismo, admirasse os seus efeitos e a sua filosofia e a sua moral, porém não se reformasse intimamente, de nada ele serviria. Porque lembrem, como Kardec disse, o objetivo do Espiritismo é tornar melhores aqueles que o compreendem. Existe um outro tipo de espírita que é um tipo muito perigoso, que é o espírita exaltado. É aquele espírita que crê em tudo que os espíritos falam, por maiores sejam os absurdos que ali são ditos. Eles são fanáticos e eles dão muitas vezes razão aos críticos do espiritismo. Então esse espírita exaltado, ele promove um grande desserviço à nossa doutrina. Porque o espiritismo, então, as práticas espíritas, quando feitas por esses espíritas exaltados, passam a ser tidas como pueris, como simplórias, como feitas por pessoas fanáticas e ignorantes. Mas existem os verdadeiros espíritas. Não são perfeitos, de forma alguma, longe disso. Mas eles se reconhecem como espíritos ainda imperfeitos, em busca da sua evolução, estuda o Espiritismo para vivenciar Jesus. Kardec diz, reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Esse é o verdadeiro espírita. E que todos nós somos convidados a sê-lo. Ninguém aqui poderá dizer, você é espírita, você não é espírita, você é verdadeiro espírita. Não, ninguém tem esse direito de dizer isso. Isso é um sentimento, é um entendimento próprio de cada pessoa. Eu sou espírita, eu não sou. Eu sou um espírito exaltado, um espírito imperfeito, um experimentador, ou eu sou um verdadeiro espírita. Não significa que eu seja perfeito, mas eu estou me esforçando para tal. Eu estou estudando as minhas imperfeições, como muito bem diz Santo Agostinho na questão 919 do Livro dos Espíritos. Esse exame de consciência que nós devemos fazer diariamente, passando em revista aquilo que nós fizemos no dia, para então, a partir disso, aprendermos e nos tornarmos pessoas melhores no dia seguinte. Mas, acima de tudo, fazer o bem. E eu termino aqui com o que Kardec nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala de uma senhora de sociedade, uma senhora rica, mas que se dedicava a levar solidariedade aos que necessitavam. E ela levava a sua filha consigo, para que ela pudesse aprender. Certa vez a filha falou, me dê algum dinheiro para que eu possa doar para o necessitado. E a mãe disse, não, porque senão você não terá feito de nada seu, o dinheiro será meu. Se você quiser fazer algo de útil, aprenda a fazer costuras, a tecer aqui algumas blusinhas para agasalhar esses pequenos diante do frio que se aproxima. E então você terá dado algo de seu. Essa senhora, que era humilde, discreta, não dizia a ninguém que ela realizava o bem. Será que ela era espírita? Será que era importante ela ser espírita? Kardec fala, não importa. Não importa a sua crença, não importa a sua religião, o que importa é que ela está fazendo o bem. Que temos essa lição para nós. Verdadeiramente o que importa não é nós fazermos o bem para o nosso próximo. Que o Jesus, o nosso mestre maior do bem na terra, nos ampare hoje e sempre. Obrigado.